Paz e luz, filhos e filhas. Vamos iniciar aqui mais uma live. Em nome de Jesus. Amém, paz e luz. Como que o áudio está? Hoje eu tô aqui no quartinho de oração. O apóstolo Mateus está em consagração. Por isso que hoje ele não vai fazer a live, tá? Só vou mandar aqui nos grupos e a gente já vai começar. Amém. Paz e luz, filhos. Só tô divulgando aqui nos grupos e a gente já inicia, tá? E aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Eu já queria começar a live respondendo as perguntas. O que vocês acham? Eu quero ver a opinião de vocês. Vou abrir uma enquete aqui. Se vocês já querem que eu inicie a live. E aí depois eu respondo as perguntas. Ou se vocês preferem que eu já responda as perguntas. Perguntas sobre prosperidade. Vão entrando aí, filhos preciosos. Amém? Deixa o like missionário. E aí, como vocês estão? Esses dias nós fizemos vários mantos para o Espírito Santo proteger vocês, né? Prosperar vocês. E esse novo ano, o ano que vem, vai ser um ano top. Um ano de prosperidade. Glória a Deus. Amém? Votem aí. Se vocês querem iniciar pelas perguntas ou pelo ensino.
Estamos bem, graças a Deus, filhos. Esses dias têm sido dias de novas revelações, de aprendizados também. O Espírito Santo pediu para a gente tirar uns dias separados, né? Uns dias de consagração, de renovo, de refrigério. E aí o apóstolo Mateus já iniciou esse período, né? De consagração, de secreto. E eu vou iniciar a partir de sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira, vamos ficar 15 dias longe das redes sociais. Então, aproveitem essa live, viu? Hoje, amanhã também teremos live. E aí, no período que nós estivermos no secreto, né, em consagração, eu vou deixar aqui os pastores, a Clarice e o Misael. Eles vão fazer a live na segunda e na quarta com vocês, live de oração, tá? Então amanhã eu já vou fazer a live juntamente com eles, para vocês irem vendo quem são, né? Irem se acostumando com eles. Então nós vamos nos retirar esse período. Nós estamos precisando desse período de refrigério, de consagração, né? Ficar em consagração, porque antes de sermos apóstolos, antes de termos o santuário, termos as redes sociais, nós somos crentes, né? Então, o crente precisa de separar com Deus, precisa de isolamento com o Eterno. Então, mas a gente não vai deixar vocês desamparados, nós vamos deixar a pastora Clarice e o pastor Misael, né, que estão morando aqui próximo do santuário, e eles vão fazer as lives de oração com vocês nesses dias que a gente vai estar em consagração, tá bom? Iniciar pelo estudo ganhou, então tá bom. Feche os seus olhos aí, onde você estiver. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa família. Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, dizer que somos gratos. E eu quero te pedir também que o Senhor esteja presente nesta noite conosco. Que o Senhor esteja presente, Pai. Que o Senhor tome o teu lugar de honra, o teu lugar de destaque. E que o Senhor proteja essa transmissão. Que o Senhor proteja, Espírito Santo, essa internet, essas redes sociais. No nome de Jesus, proteja os teus filhos. Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Nós queremos te agradecer pela tua paz, pela tua proteção, pelo teu milagre. E eu te peço, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade, Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Esteja presente conosco. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, para receber esta palavra desta noite. No nome de Jesus. Amém? Como eu disse para vocês, esses dias têm sido dias de aprendizado, né? Dias de discernimento, de crescimento. Sim, filha, vai ficar gravado, tá? As lives vão ficar todas gravadas. E o Espírito Santo, eu sempre gosto de compartilhar com vocês a fase que eu tô vivendo, né? Na época que eu lancei a escola de vidência, foi baseado naquilo que eu estava vivenciando com o Senhor, baseado na minha experiência, tá? E esse cavalo aqui, gente, algumas pessoas me perguntam, só abrindo parênteses, não é aquele de São Jorge não, tá? É uma camiseta que veio lá da Ana Mendes pra mim, que eu comprei no site. E aí é o desenho de um animal espiritual, né? Um cavalo
de guerra, tá? Que tem algumas pessoas que às vezes perguntam. Então, é isso, é um animal espiritual, tá bom? E aí eu gosto de, até mesmo o curso de arrebatamento em espírito, de Pedras de Sião, raio-x, foi tudo na época em que a gente estava passando por esse aprendizado e exercendo isso na nossa vida, né? E uma coisa que eu nunca fiz antes foi a respeito da prosperidade. A gente não tem um curso sobre prosperidade. E algumas pessoas às vezes perguntam, né? Apóstolos, vocês têm curso a respeito de prosperidade e tal? A gente não tinha, né? Porque o ano que vem, quem assistiu às últimas lives, sabe que eu vou iniciar a mentoria de prosperidade com vocês. E o que a gente está passando, essa fase que o ministério está passando, é uma fase de transição, né? É uma fase muito boa. E aí, por isso que eu tô falando isso para vocês na live. Porque tem pessoas que às vezes mandam mensagem com a intenção boa, mas mandam: apóstolo, né? Vai passar, vocês estão passando dificuldade, vocês estão sofrendo. Filhos, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: eu estou feliz, eu sei viver em qualquer circunstância, na escassez, na abundância, no sofrimento, na alegria. E é isso que o Espírito Santo tem desenvolvido em nós, desde o gerar dos Urralianos até hoje, que o gerar dos Urralianos foi a partir de maio, né? De maio para cá. E só um minutinho. Apóstolo, tá tocando o interfone aqui em casa. Só um minutinho, filhos. Rapidinho. Já retomo. Rapidinho, só avisar o apóstolo para abrir. Pronto, filhos. Então, a partir do momento que a gente falou assim, o Espírito Santo falou, inicie o movimento dos Urralianos, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a gerar. E para gerar vidas, inclusive essa noite eu até sonhei grávida, né? E aí eu até pegava assim no pezinho do neném. E eu sei que tem a ver com os Urralianos, os filhos espirituais. Para quem é novo não sabe, Rualiano significa andar no espírito, é só isso. Porque a palavra Ruá significa espírito. Então, somos Rualianos, espíritos. Filhos que vivem, que se movem em espírito, tá bom? E aí, a partir do momento que o Senhor começou a trazer isso no nosso coração, a gente iniciou os movimentos Rualianos, várias coisas começaram a acontecer, mas não para a morte, mas para a vida. Não ruim, mas coisas boas. Quando tudo é questão de ponto de vista, tudo é questão de enfrentar com a vibração certa, a vibração com a intencionalidade certa. E aí, esse período tem sido um período muito bom de transição na nossa vida, tanto no ministério quanto na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. E o Espírito Santo falou assim: filha, grava essa live, fala para os filhos, né? Porque tem alguns filhos um pouco desesperados. Ah, apóstolo, o canal foi excluído, e agora? O que vai acontecer? Ah, apóstolo, tal, isso e aquilo. E, filhos, tá tudo bem, tá? Fiquem bem. O Espírito Santo, ele tá no controle de tudo. Se esse ministério é de Deus, ele vai cuidar. Pensa assim comigo. Isso também vai servir para vocês, o ministério de vocês. O ministério não é nosso, a obra não é nossa. Então, o que acontecer é problema de Deus, não é nosso. A gente não precisa ficar esquentando a cabeça, bitolado, preocupado. Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Não, essa parte não é nossa. A nossa parte é simplesmente cumprir os comandos do Espírito Santo. E o resultado daquilo, as fases que vão acontecer, em que nós vamos passar, é problema de Deus.
Nós devemos aprender, isso é algo que o Senhor trabalhou no nosso coração. Até falei no último evento, né, sobre isso, e na hora que eu falei, os filhos arregalaram os olhos, assim. Eu falei assim, filhos, a nossa vida não é só o ministério. O ministério é a consequência da nossa saúde, é a consequência da nossa família, é a consequência de quem nós somos, de como nós estamos. Não adianta ter um ministério de fachada e em casa sermos outras pessoas. Então, o seu ministério é a consequência, é o fruto do seu casamento, é o fruto da sua família. E a gente precisa aprender a separar as coisas. Ministério é ministério e vida particular é vida particular. Quando é que começa a batalha, a treta? Quando a gente começa a mesclar essas coisas, a unir, né? A gente passa a não conseguir separar essas coisas. Então, aí eu disse para eles, né, que a gente tinha uma frase que é tudo dentro do assunto, tudo dentro do contexto. A gente tinha uma frase assim, nós casamos para morrer pelo ministério. Na verdade, não, a gente precisa viver para o ministério. Porque se você pensa assim, eu vou morrer pelo ministério, você negligencia a sua saúde, a sua família, o seu desfrute, o seu sono, a sua qualidade de vida. E várias vezes eu disse coisas aqui, né, para vocês, disse, quando a gente ama o nosso propósito, a gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, mas é pelo contrário. Quando a gente ama a nossa família, a gente ama o nosso propósito, nós entendemos que nós precisamos estar bem para que tudo flua bem, né? E aí, o que acontece? O que aconteceu nessa transição, nesses meses? O Espírito Santo está nos ensinando que a gente não pode ter esse pensamento de morrer pelo ministério, nós precisamos viver pelo ministério. Então, quando a gente muda essa crença e pensa, preciso viver, então para viver o que preciso? Preciso ter qualidade de vida, preciso me priorizar. Então, esse momento que nós estamos passando não é para a morte, é para a vida. E esse momento que nós estamos passando, o Espírito Santo está usando para construir coisas em nós, na nossa vida, no nosso ministério, que consequentemente vão passar para vocês as crenças certas. Eu até estava comentando hoje com o apóstolo no carro, falando assim, o Espírito Santo nos ama muito, porque ele poderia deixar a gente, não sei nem por que estou falando sobre esse assunto, o Espírito Santo está direcionando, poderia muito bem deixar a gente, com perdão da palavra, se ferrar, como muitos líderes aí, que aparentemente a gente acha que são top, mas por trás eles estão feridos, estão machucados. Mas o Senhor, Ele nos amou, Ele foi benevolente. Então Ele está nos trazendo essa realidade de desfrutar em todos os momentos, que era o que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo, ele sabia desfrutar em qualquer momento, tanto é que quando ele estava ali preso, ele estava louvando, quando ele estava sendo perseguido, ameaçado, ele estava firme e forte. Por quê? Porque a paz dele, a confiança dele estava em Jesus. E é isso que o Espírito Santo quer que eu fale com vocês hoje. Sobre a confiança no Senhor Jesus. Será que a gente está confiando realmente no Senhor? Nós estamos confiando na força do nosso braço, na obra das nossas mãos. Isso é algo para a gente começar a refletir. Quando a gente fala assim, não, sirvo o Senhor há 20, 30 anos... Não, eu confio em Deus, claramente. Mas será que realmente nós confiamos? Por que na palavra fala tanto sobre descansar no Senhor? Fala, não andeis ansiosos, não se preocupe com amanhã, né? O seu Pai que está no céu cuidará de você. Tudo que pedires, crendo em meu nome recebereis. Então, será que nós realmente estamos confiando no Senhor? Quando acontece alguma coisa dessas que aconteceram, né? Quando lá no santuário pegou fogo, o canal foi bloqueado, foi excluído e tal. E se nós não confiássemos em Deus, a gente estaria descabelando. Só que quando a gente entende que o ministério não é nosso, é de Deus, se acontecer alguma coisa negativa, o problema é de Deus, não é nosso, porque a gente está fazendo os comandos que o Senhor está nos trazendo. E também tudo que aconteceu vai gerar um eterno peso de glória, você não sofre. Então, tudo é questão de mentalidade e de crença. O que isso tem a ver com a questão de prosperidade? Tem tudo a ver.
A base do ser humano aqui na Terra é, sem dúvida, uma das bases é, sem dúvida, o dinheiro. Se a gente falar que não precisa de dinheiro, a gente está mentindo. Nós estamos em negação. E quando a gente está em negação, significa que nós temos apego. E quando nós temos apego, significa o quê? Que nós temos amor ao dinheiro. Então nós estamos servindo Mamon, nós não estamos servindo a Deus. Ter dinheiro não tem nada a ver com servir Mamon. O servir Mamon é aqui dentro do coração. É o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. Agora, você entender que uma das emanações de Deus é a riqueza, é a beleza, e a beleza anda com a riqueza, a gente entende o propósito do dinheiro. Deus que criou o dinheiro. Às vezes a gente fala assim, não, dinheiro não é de Deus, mas não foi o diabo que criou o dinheiro. Como que você acha que a Nova Jerusalém é de barro? Não, Nova Jerusalém é de ouro, de cristais, as portas são cada uma de uma pedra. Se nós vamos pisar no ouro, quanto mais desfrutar das riquezas. Eu já falei isso aqui na semana passada, mas eu vou reforçar para o seu inconsciente gravar. Nós somos co-herdeiros. O que é herança? Herança é você desfrutar de tudo que é dos seus pais. Em vida, né, que é o uso de desfrute, quando eles morrerem, vai ser seu, vai ser de titularidade sua. E nós nos tornamos herdeiros por meio de Jesus Cristo. Então nós somos co-herdeiros. E nós podemos desfrutar da herança antes, lembra da parábola do filho pródigo? Nós podemos desfrutar da herança antes da morte do pai. E nós somos filhos de Deus, nosso pai não vai morrer, porque ele é Deus, é espírito, é eterno. Então, você vai deixar para desfrutar da sua herança quando? É agora, é a promessa para agora, porque a gente precisa da herança agora. A gente precisa dos tesouros, da prosperidade agora. Deus nos colocou numa dimensão onde precisa de dinheiro. E Ele disponibilizou esse dinheiro. Só que muitos de nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não estamos vivendo, recebendo a promessa de Deus. Não por causa de Deus. Por isso que o tema da live é os bloqueios emocionais que nos impedem de prosperar. Não é problema, não é Deus tem alguma coisa contra você. Não é. São as nossas crenças, a nossa cultura, os nossos pensamentos. Para vocês terem noção, olha, tô abrindo o coração aqui com vocês, porque do jeito que nós somos, que aparece para vocês é que nós somos mesmo. Então, por isso que eu gosto de sempre compartilhar aquilo que eu tô vivendo no momento. Todas as fases que eu vou passando, eu gosto de compartilhar com os filhos. E aí, é o seguinte... Qual que era a minha dificuldade? Onde é que eu estava pecando, vamos dizer assim? Onde que eu já falei para vocês as 3 leis sistêmicas, depois eu vou fazer a live aprofundando mais nisso. Mas uma delas é a lei de troca. Por isso que o Senhor disse, digno obreiro do seu salário. Não leve 2 túnicas, né? O povo de Deus tem que cuidar de vocês. E aí, onde é que eu estava errando nisso? Quando era para o ministério, a questão financeira... Ixi, a gente fazia um monte de coisa e gerava assim, Senhor, manda o dinheiro e tal. E a gente pagava. Quem acompanha a gente há muito tempo vai lembrar da questão dos banheiros lá no santuário. A gente fez tudo pela fé, comprou as camas e tal. Só que a gente deixava nossas contas atrasar, não fazia compra. Já teve vezes que a gente ficou 3 meses sem fazer compra e não falamos pra ninguém. E aí, onde é que eu estava errando? Eu estava errando nessa questão do merecimento. Pela minha crença de imerecimento, minha crença de desamor, crença de que eu tinha que só me doar. E eu sentia culpa em comprar alguma coisa para mim. Então, nós passamos muitas coisas que nós não compartilhamos com os filhos e que estava errado, de acordo com a lei da semeadura, de acordo com as 3 leis sistêmicas. Isso estava errado. Porque a palavra de Deus vai dizer sobre o salário do obreiro.
Então a gente deixava, muitas vezes, desde o início do ministério praticamente. E o Senhor está trabalhando essa questão. Antes eu tinha medo, lá no início do ministério eu tinha medo. Muito medo na parte financeira. E depois o Senhor foi trabalhando em mim, trabalhando na parte ministerial, tal. E eu achando que eu já estava top, né? 100%, top das galáxias. E aí, o Senhor entrou num tratamento particular com a Kathleen. Você sabia que se você tem crença de merecimento, te atrapalha de prosperar? Não apenas a sua vida, mas o seu ministério também. Então, o bloqueio principal emocional das pessoas que não prosperam, das pessoas que ficam no ciclo de falência, além da hereditariedade, que a gente quebra com mapeamento espiritual, são os bloqueios emocionais. E como que a gente vence isso? Mudando a crença e a repetição. Anotem aí. Mudando a crença e com a repetição, tá? Filhos, eu não vou ler os comentários por enquanto, para eu não desfocar, mas vocês podem mandando as dúvidas aí, que agora eu vou responder. Como que uma crença é formada na nossa mente? A repetição. Lá na infância, os pais falavam: não pega no dinheiro, menino, vai lavar a mão, dinheiro tem muito bactéria, como se o sapato que você anda de cidade inteira e entra pra dentro da sua casa não tivesse. E aí o cachorro pisa ali no chão, depois sobe na cama, sobe no sofá, né? E aí leva bactéria pra todo lado. Mas eles falavam: ora, o dinheiro tem bactéria, lava a mão. Quem tem dinheiro é orgulhoso, quem tem dinheiro é soberbo, tal. Isso foi reafirmando na sua mente. E como do 0 aos 10 anos a gente não questiona, nós somos 100% emocionais, a gente não tem a razão para questionar, tudo aquilo entrou para o seu inconsciente e ficou ali. Então a gente tem que reprogramar aquelas crenças. E a gente reprograma com a repetição. Então, o que aconteceu com a gente? O Espírito Santo, ele começou a tratar, né, a gente nessa questão da parte financeira voltada para o ministério, no início. E aí, como a gente não tinha tempo para trabalhar no secular e no ministério, nós ficamos só no ministério mesmo. E nós passamos várias fases difíceis, mas o Espírito Santo sempre cuidou de nós. E aí, eu cheguei a um ponto que eu passei a não mais duvidar. Eu tinha certeza de que Deus ia mandar, ia prover, né? E aí, não foi de um dia para a noite. Foi um processo de uns 2 anos, mais ou menos. De uns 2 anos. Para eu conseguir confiar 100% no Senhor, de que o Senhor iria cuidar do ministério. E eu estou usando aqui o ministério, mas às vezes, para você, seja não apenas o ministério, mas seja sua empresa, seja na sua família. Então, isso que eu tô falando aqui serve para qualquer área da sua vida. A sua vida profissional, serve para qualquer negócio que você estiver entrando agora. E aí, eu decidi, acredite no que eu tô falando. A confiança é uma decisão. Você não sente de confiar em alguém. Você decide confiar nessa pessoa. Porque você conhece o caráter, conhece as características, já passou o tempo de intimidade com essa pessoa, conhece o sistema dessa pessoa que te faz decidir confiar nela. E aí, o que eu fiz? Qual foi o meu trabalhar do Espírito Santo comigo? Foi intimidade com o Espírito Santo, conhecer quem ele é, passar muitas experiências com ele. E ele começou a provar, Deus não precisa provar nada pra gente, mas ele começou a reafirmar o cuidado dele comigo. E aí, mês após mês que passava, o Senhor ia suprindo as coisas, ia providenciando, ia multiplicando, ia prosperando. E eu passei a confiar no Espírito Santo, de que ele iria cuidar do ministério, como se o ministério fosse meu, né? Mas não, o ministério era dele. E aí, mesmo assim, ele trabalhou em mim para que eu confiasse nele, de que ele iria cuidar do seu próprio ministério. Olha como que o ser humano é. E aí, eu passei a confiar
100%. Eu tinha certeza de que o Senhor iria prover. Só que, olha onde estava o meu erro. Quando eu precisava comprar uma roupa para mim, eu não tinha coragem. Não tinha coragem. Por quê? Não mereço, não. Me sentia culpada. O imerecimento. Sendo que eu estava, o apóstolo Mateus, quem acompanha a gente lá acompanhou a gente lá no canal oficial durante muito tempo, sabe? Tinha dias que a gente fazia 3 lives por dia. E tinha filhos que mandavam mensagem: apóstolo, vocês estão cansados, né? Descansar 3 lives por dia é muito. E a gente estava lá, 3 lives por dia. Dias, noite sem dormir, doando. E a gente não aceitava que nós, contas atrasadas, sem fazer compra, porque não posso, só o ministério pode. Só que a gente estava descumprindo essa palavra do digno é obreiro do seu salário. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo começou a trabalhar essa questão em mim. O Espírito Santo começou a trabalhar essa questão do desfrute. Por que eu tô falando isso pra vocês? É muito importante. É muito importante. Às vezes a gente vê, é claro que tem os líderes, né, de mau caráter, salafrários e tal. Claro, com certeza. Tem isso em qualquer lugar, na advocacia, na medicina, na coisa de quem é corretor sabe, né, que tem malandragem, tal. Todo lugar tem, tá? Então, o problema não é a posição da pessoa, o problema é a pessoa mesmo. Não é religião, não é função, é a pessoa que é o problema. É falha de caráter. E aí, eu fico indignada, às vezes, com pessoas que falam, que criticam, né, pastores, líderes. O pastor tá com carrão, o líder não sei o quê. Só que as pessoas não sabem o que aquele pastor passou, o que ele tá passando. E o Espírito Santo, ele prospera os filhos, né, que fazem a obra. Eu tô falando isso pra você também. Você que tem ministério, que acha que a vida é só ministério. A vida não é só ministério. A vida, o ministério é o fruto da sua vida em abundância, da sua qualidade de vida, da sua saúde em todas as áreas. Porque se você é uma pessoa doente, o seu ministério vai estar adoecido, as pessoas em volta de você estarão adoecidas, você precisa estar bem, precisa ter saúde para você ter um ministério de saúde e pessoas de saúde perto de você. Porque um doente não tem como curar o doente, um cego não tem como guiar o cego. Amém? E eu negligenciei muito isso. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar nessa questão em mim. Confesso que ainda está trabalhando, né? É um pouco difícil ainda. E aí, o que acontece? As meninas do atendimento sabem que eu até passo para elas, tem uma separação. As ofertas vão para o Santuário do Espírito Santo, a conta que vai para o Santuário do Espírito Santo, que ainda está no nome do apóstolo, porque ainda não finalizou a questão do CNPJ, tá? Mas em breve, a partir de janeiro, a gente vai retomar e vai ficar certinho no CNPJ. E a minha conta, que é da Inter, é para mentoria, curso e loja. E aí, qual que era a nossa fonte de renda? Qual que era essa fonte de renda, apóstolo? Era boa parte do canal no YouTube, das monetizações. Era assim que a gente vivia, que era dos anúncios no canal no YouTube. E aí, por que eu tô gravando essa live? Tá sendo muito difícil para mim gravar essa live. O Espírito Santo falou, grava essa live. Antes, já vou passar mais chaves para vocês a respeito dos bloqueios emocionais, como vencer para prosperar, né? Que eu falei para vocês que é algo muito importante, que é mudar as crenças e a repetição, né? A repetição, você vai mostrando para o Senhor que confia nele, e ele vai reafirmando, isso vai gerando cada vez mais fé, cada vez mais fé, cada vez mais fé. É um processo, não é do dia para a noite. Por isso que eu disse que só vai entrar na mentoria quem realmente quer mudança de vida. Porque senão nem adianta. Eu vou passar exercícios, a gente vai crescer junto em 2025, tá bom? Deixa o like aí, filhos. E as pessoas falaram, você tem que gravar essa live. E eu falei, Senhor, eu tô relutando já desde ontem, na verdade. Quero para ter feito ontem. E aí, o que acontece? O canal no YouTube foi excluído, e aí a gente, nem o dinheiro que tinha para receber do mês passado, né, final de outubro, a gente não recebeu. E aí, o que aconteceu?
muito. O dinheiro, na verdade, tinha uma reserva para nós, né? Que vinha do YouTube. E aí, o que aconteceu? Chegou o dia de pagar as contas do ministério, do santuário e tal. Eu paguei, gastei tudo. E aí, por isso que eu mandei aquele vídeo para vocês hoje nos status, nos grupos, pedir a Pâmela para mandar, né? Na lista de transmissão. Porque nós precisamos da ajuda de vocês, filhos. Se esse ministério te ajudou alguma vez na sua vida, se você já sentiu a presença de Deus, se você é uma daquelas muitas pessoas que contaram testemunhos financeiros, de cura, de intimidade com Deus, eu peço você que entre nesse voto, tá? Porque nós estamos sem fazer compra, estamos com várias coisas atrasadas, por isso que o apóstolo também tá no secreto também, né? Também, um dos motivos, não é por causa disso. Então a gente precisa da ajuda de vocês. E eu não tô aqui pedindo dinheiro, me dá dinheiro pra mim, não. Tô pedindo pra vocês entrarem no voto, por causa da lei de troca, né? Se só uma parte quer sugar a outra, tá desrespeitando a lei de troca. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a virada do ano no monte, com os soldados que vão estar aqui. Vamos pegar os pedidos de oração de vocês, vamos queimar no monte. Vocês vão estar festejando na igreja de vocês, ceiando, comendo, confraternizando. E nós vamos estar lá no monte orando por vocês, pagando o preço por vocês, queimando os pedidos de oração, orando por vocês, para que o ano que vem seja um ano de prosperidade na vida de vocês, no empreendimento da empresa, no serviço, na faculdade, no nome de Jesus. Então participe desse voto, filhos, tá? Socorra a obra, socorra a gente, porque... apóstolo, né? A gente perguntou assim uma live, umas 2 lives antes, ou foi na passada, não sei o que eu fiz. Falou assim, por que vocês não vendem essas pedras aí que aparecem pra vocês? Primeiro, que eu não tenho coragem. Segundo, que eu vou privar vocês de serem abençoados financeiramente pelo Eterno. Na palavra do Senhor, aqui em Malaquias 3:10, fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, a gente precisa ofertar, dizimar no altar, que seja fértil também. Também tem essa questão, né? Da terra, que seja fértil. E o Espírito Santo tem prosperado esse ministério, né? E essa prosperidade que ele liberou sobre o Santuário do Espírito Santo, eu oro toda semana. Eu tiro um dia, faço, né? Eu apresento vocês aqui no quartinho de oração. E eu oro para que o Senhor libere sobre vocês também. Só que o Espírito Santo começou a me cobrar. Falou, filha, tem que ter a lei de troca. Eles também têm que dizimar, eles também têm que ofertar. Eu sei que tem, né, já vários filhos e filhas que dizimam, que ofertam. Mas você vai colher à medida que você plantar, né? Então, nós precisamos da ajuda de vocês para passar essa fase, né? Não estou sendo vitimista, não estou falando que estamos, né? Vamos morrer, não estou falando isso. Só estou fazendo essa live porque a gente já passou, muita coisa que a gente não compartilhava com ninguém, nunca compartilhou com ninguém. E só estou fazendo isso porque o Espírito Santo tá me cobrando. Ele falou, filha, eu quero prosperar os meus filhos, eu vou prosperar os meus filhos, mas lança o voto para respeitar a lei de troca. Quais são as 3 leis sistêmicas? Da hierarquia, pertencimento e a lei de troca. Nós precisamos, se você quer amor, você dá amor para receber amor, né? Se você quer atenção, você dá atenção para receber atenção. É assim que funciona na lei espiritual. Então tem a lei de troca. Vamos orar por vocês, vamos pagar o preço de vocês, vamos passar a virada do ano. E eu peço que o Espírito Santo toque nos vossos corações para vocês entrarem nesse voto. Como que vai acontecer? Como que funciona, apóstolo, nesse voto? Você pode mandar qualquer oferta que tenha 33. 133, 233, que tenha 33, para ser o número profético, né? Da Trindade, 33. E a oferta acima de R$300, eu vou dar de presente a mentoria de prosperidade, que eu vou iniciar com vocês, tá bom? Mas
Hoje é dia 26, é só esse mês. Eu disse que seria só até esse mês, né? O mês de novembro. Tá bom? Para vocês entrarem. Pra gente investir na prosperidade, na vida financeira mesmo. Porque, como eu disse para vocês no começo, não tem como a gente mentir, falar que dinheiro não é importante. É lógico que é importante, tá? E nós já aprendemos aqui que se você entra em negação, significa que você tá pegado. Se você tá pegado, você tá amando dinheiro. Se você tá amando dinheiro, você tá servindo mamon. Não, a quantidade não tem nada a ver com a pessoa tá servindo mamon. Não, tá bom? E Deus, ele é rico, ele criou os tesouros, a riqueza. Então, poderia fazer outras coisas, poderia, vou chutar o balde, vou desistir desse ministério, vou voltar para a advocacia. Poderia fazer várias coisas, mas eu tenho convicção do chamado de Deus na minha vida. Eu sei que eu estou onde o Senhor determinou para que eu estivesse. Então, o digno é o obreiro do seu salário, né? Então, nós estamos doando a nossa vida, estamos doando a nossa vida. Estamos doando a nossa vida, o nosso casamento, estamos doando o nosso suor, a nossa energia, o nosso conhecimento que poderia ser só para nós. Meu sonho era viver sendo arrebatada, vendo o mundo espiritual só para mim, sem colocar minha cara na internet, sem apanhar, sabe? Essa era a minha vontade, só que aí seria egoísmo meu, né? Não passar o conhecimento para vocês, não ministrar cura, não manter lá o santuário do Espírito Santo. Isso seria egoísmo meu. Então eu tô aqui porque o Espírito Santo me colocou aqui. Amém, filhos? Então participe desse voto, em nome de Jesus. Você vai mandar os pedidos de oração, a gente vai queimar no monte na virada do ano. E quem mandar acima de R$300 vai ganhar a mentoria de prosperidade, tá bom? E, novamente falando, o apóstolo ele está em consagração, ele já iniciou. O Espírito Santo pediu para a gente ficar isolado, para limpar, né, das energias ruins e para fortalecer ainda mais a questão espiritual e aumentar as experiências que a gente sempre teve. Mas focar mais, desfrutar mais das experiências, arrebatamento em espírito, visões, receber revelações também da parte dele. Então a gente precisa obedecer ao Senhor nesse sentido, com certeza, porque né, a gente não iria obedecer ao Senhor. Então antes de termos um ministério, antes de termos alguma coisa, nós somos crentes, então a gente tem que estar em consagração, estarmos no secreto. E eu vou entrar na sexta-feira, a partir de sexta-feira. E aí depois vamos ficar 15 dias, só relembrando, porque agora entrou mais pessoas, né, reforçando, 15 dias sumido de tudo, na internet, WhatsApp, tudo. Mas a Pamela e a Kathleen vão continuar respondendo no WhatsApp oficial. A pastora Clarice e o pastor Misael vão fazer a live pra gente na segunda e na quarta. Quarto profético vai ter do mesmo jeito. Só que vai ser live voltada para oração com vocês, tá bom? E é isso, filhos. Então, quais outros bloqueios emocionais que nos impedem de prosperar? Além do imerecimento, né? O bloqueio emocional de desamor. Se eu te perguntar assim, você se ama? Você vai falar, claro que eu me amo. Só que se eu começar a aprofundar, durante o seu dia, você fala mais sim ou mais não? A maioria vai falar que sim. Faz um favor pra mim, fulano, claro, né? Faz esse tal, sim, claro. Aí se eu perguntar, você tem dificuldade, né? Você tem crença de merecimento? A pessoa, não, tenho não. Mas se eu perguntar quando foi a última vez que você se priorizou, comprou alguma coisa pra você que você queria muito, em detrimento de alguma outra coisa, a pessoa às vezes nem vai saber responder. Então as crenças são muito mais profundas do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente acha, tá? Então a gente precisa trabalhar as crenças e entrar na repetição, de confiar em Deus. Escolhe uma coisa. Já vou dar um spoiler do que nós vamos fazer na mentoria. Escolhe uma coisa que você quer. Quando eu estava na faculdade, eu lembro como se fosse ontem. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar bolsinha de caneta. E eu queria tanto uma bolsinha transparente. E eu ia para a faculdade com um caderno e segurando as canetas na mão.
sem nada, o caderno e as canetas. Não tinha dinheiro pra comprar nem a mochila. E aí eu falei assim, nossa, queria tanto uma bolsinha. Cheguei na faculdade, tinha o pessoal de curso, de pós-graduação, essas coisas, e eles estavam entregando bolsinha transparente, igualzinha eu tinha pedido pra Deus, que eu tinha visto no mercado e não tinha como comprar. E aí eles me deram duas, não, pra você vai ser duas. E eu falei, nossa, eu chorei. Aí o pessoal ficou me olhando assim, eu disfarcei, né? Falei assim, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Até hoje eu sou grato por aquela bolsinha. Até me emociono de lembrar. Porque às vezes a gente procura Deus nas coisas muito grandes. Só que às vezes a nossa mente não consegue alcançar ainda as coisas. E eu comecei a entender que o Espírito Santo queria que eu vivesse aquela repetição. E aí, para vocês terem noção, eu entrei na faculdade, eu estava desempregada, numa esperança de um fiéis que eu nem sabia se eu ia conseguir, mas eu fui assim mesmo. Peguei emprestado dinheiro da matrícula e fui. E eu ganhei a bolsa 100% do fiéis. Então, essa foi uma outro passo de fé, que eu falei, Espírito Santo, eu confio no Senhor, nas tuas promessas, eu confio. Então, o Senhor às vezes faz promessas pra gente, que você tem que perguntar pra Ele, o que eu faço? Você tem que tomar uma atitude também, pra você conseguir viver essa promessa do Senhor. E aí, foi com a bolsinha, foi com a faculdade, eu iniciei, aí depois foi com a bolsinha. E eu fui colocando objetivos pequenos, que eu sabia que a minha crença ia alcançar, ia conseguir confiar no Espírito Santo. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que eu tenho certeza que Ele vai cuidar de mim. E porque eu entendo que eu sou amada. Eu sou mimada pelo Espírito Santo. Tudo que eu quero, Ele me dá. Se eu quero tal coisa, é questão de dias, às vezes meses, mas eu espero. Eu falo assim, eu vou esperar com paciência. Eu sei que eu vou receber. E Ele me dá. E é isso que eu quero passar para vocês, filhos. Eu quero que vocês sejam assim também, que vocês também confiem no Espírito Santo, que vocês conheçam um Espírito Santo que eu conheço. Hoje eu estava orando à tarde, eu falei, Senhor, eu não conheço esse Deus que as pessoas falam, que é o Deus que castiga, que é o Deus mau, que é o Deus que, se eu fizer alguma coisa eu vou arcar com as consequências. Claro, tem a lei, né? Mas não... as leis espirituais, não é Deus que está te castigando, é você mesmo que tomou atitudes desalinhadas da perfeita vontade dele. Porque quando a gente está na perfeita vontade, só acontece coisas para o nosso crescimento. E aí eu falei assim, eu não conheço esse Deus, eu quero continuar reafirmando e conhecendo cada vez mais esse Deus que me mima, esse Deus que cuida de mim, esse Deus que me ama incondicionalmente, esse Deus doce. Porque às vezes tem gente que fala assim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Você se apega só no fogo consumidor. Você não está se apegando no amor. E não é para consumir e matar você. É para matar o pecado, destruir as crenças limitantes, para te proteger. O que aconteceu com a sarça ardente? O fogo não consumiu a sarça. Então, se você estiver blindado pelo amor, você não vai ser consumido. Mas você precisa entender de que você é amado. Então, o conhecer o Espírito Santo nos ajuda muito nessa questão da confiança. Confia mesmo, confia. De todo o coração. Você não vai morrer. Você não vai morrer. E se morrer, vai para a glória. Por isso que o apóstolo Paulo falava, viver para mim é Cristo e morrer. Então, nós precisamos... Como que a gente faz para gerar alguma coisa no Espírito? A gente pede ao Senhor. A gente enche aquela expectativa de emoção. E aí depois você faz o quê? Você descansa, esquece. Entre em harmonia com o mundo espiritual. Entre em harmonia com a vibração celestial. Porque quando a gente está apegado, aquilo não vem. Mas quando a gente descansa, aquilo vem. O que a palavra de Deus vai dizer? Que as bênçãos correriam atrás de nós. Não a gente correr atrás das bênçãos, as bênçãos que correriam atrás de nós. Nós teríamos para emprestar para as nações. Nós comeríamos melhor dessa terra, nós comeremos melhor dessa terra.
Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, e as obras do diabo incluem escassez em qualquer área, inclusive financeira. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus se reconciliou nele todas as coisas, tantas que estão nos céus quanto que estão na terra. Então nós temos acesso à herança de Deus. O que nos impede de receber isso? Eu sei que é difícil, né? Algumas pessoas pensaram, apóstolo, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu passei pelo mesmo processo que você, e eu ainda estou no processo. Estou um pouco mais evoluída, mas ainda estou no processo. E eu quero fazer o quê? Ajudar você a chegar até aqui rápido, sem passar por todo o sofrimento que eu passei. Por isso que eu lancei essa mentoria, tá? Então, quando quando é reafirmado aquilo para nós, aquela crença que a gente tinha antes, ela dá lugar a nova crença. O apóstolo Paulo é extraordinário. O que ele diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando a gente substitui, recria crenças no lugar daquelas crenças limitantes antigas, a nossa vida continua no automático, no fluxo, só que voltado para a prosperidade. Porque tem coisa que a gente está no automático, né? Habituado. Porque aquilo foi estabelecido durante anos, com repetições e repetições. Para a gente mudar isso, a gente precisa trazer repetições. Só que a gente não vai sentir. A gente tem que tomar um posicionamento. É racional. Eu decido confiar no Espírito Santo. E ponto final. Ah, mas você não está vendo as circunstâncias. Eu não ando pelo que vejo. Eu ando pelas promessas de Deus. Eu ando de acordo com os comandos do Espírito Santo. E Isaías, ouvirá uma voz por detrás de ti, te dizendo, não vai para a direita nem para a esquerda, mas esse é o caminho. Eu não sou aquilo que eu falo, que eu penso, que eu acho que eu sou. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu não tenho o que eu estou vendo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque tudo nós já temos, tudo já é nosso, tudo já está no mundo espiritual. Sabe o que vai acontecer? O que precisa acontecer para isso se materializar? É nós confiarmos em Jesus, confiarmos no Espírito Santo. Quando você fala, você está dando vida ou trazendo morte. Quando você fala coisas negativas, no mundo espiritual acontece instantaneamente. Quando você fala coisas positivas, no mundo espiritual acontece instantaneamente. Só que tem um tempo para chegar de lá até aqui, porque a nossa vibração é mais densa, a nossa frequência é mais densa, aí tem que ter uma transmutação. Então, se você falou muitas coisas negativas, murmurou muito, ainda dá tempo de se arrepender. Substitua suas palavras. Eu quero ensinar uma frase para vocês, que eu já passei algumas vezes, mas como a gente está recomeçando esse canal, eu vou passar de novo. Vocês vão falar assim, ó. Eu estou tão feliz e grato agora, falar rindo, hein? No começo, isso pra mim, eu até chorava porque eu não acreditava no que eu tava falando, mas mesmo assim, eu não desisti. Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem pra mim de maneira crescente, de forma constante e através de múltiplas fontes. E aí eu falava em meu cérebro, não, como assim? Como? E o Espírito Santo me disse um dia, não, você não precisa se preocupar, minha filha, com como. Você só precisa falar o que você quer. Só isso. E aí eu continuava falando umas 500 vezes durante o dia. Estou tão feliz e grata agora que o dinheiro vem para mim de maneira crescente, de forma constante e através de múltiplas fontes. E isso serve para qualquer coisa na sua vida, ministério, relacionamento, qualquer coisa. Porque o seu subconsciente, ele não tem filtro. Toda informação que entra, ele vai recebendo. Então, por mais que você, por enquanto, não acredite nessa frase, vai entrar e vai dar fruto. Amém, filhos? E como faz para dar fruto mais rápido? Regar com emoção. Ah, apóstolo, eu quero um carro vermelho assim. Se alguém chegasse para você agora e colocasse esse carro na sua frente, qual que seria a sua reação? Nossa, eu ia ficar muito feliz. Então, coloca essa emoção. Pediu o carro, obrigado, Senhor, meu Deus, age como se você tivesse já aquele carro. Passou o carro, olá, meu bem, ó, o nosso carro, a gente emprestou pro nosso vizinho, né?
Então tá, vamos lá pegar de volta a chave. Finge que você tem o carro. Porque quando você mentaliza e você coloca a emoção e a fé, isso você vai entrar na frequência daquele que você quer, no nosso exemplo aqui, o carro, e aquele carro vai vir atrás de você, porque as bênçãos correrão atrás de nós. Amém? Agora eu quero responder perguntas pra gente e orar, tá bom? Aqui o versículo para nós, ó, enquanto vocês digitam as perguntas. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entrega. Confia. Não adianta não confiar. Entregou, mas tá ali. Será? Né? Entrega o teu caminho. Confia no Senhor. E ele agirá. Ele agirá. Então a ação é com ele. Você é filho. E mesmo se fosse só servo também tem direito do seu trabalho. De receber pelo seu trabalho. E você é filho. Você tem direito da herança. Então se você é filho, o Senhor vai cuidar de você. O agir é do Pai. A criança não precisa trabalhar para poder comer. Ou não deveria ser preciso, né? Porque ainda tem alguns casos. A criança não precisa trabalhar para comer. Não precisa pagar a mensalidade lá da escola, se for particular. Não precisa preocupar com nada, porque o Pai já está trabalhando. O Pai está em ação. E Deus está trabalhando. A nossa parte é o quê? Confiar. Meu pai falava uma frase para mim, quando eu era criança, muito que eu levo para a vida. Eu trouxe para a vida. Ele falava assim, filha, não se preocupe. Eu ficava preocupada. Como meu pai vai pagar as contas? Como meu pai vai pagar o aluguel? E ficava incutida. E ele falava assim, isso não é coisa de criança. Vai brincar, vai dormir, vai rezar. Nessa época ele era católico. Vai rezar, velho. Todo dia 7 horas tinha que rezar. 7 horas da noite. Isso é coisa de adulto. Não é problema seu. Papai vai dar um jeito. E eu acho que essa qualidade dele me ajudou a confiar em Jesus, sabe? A confiar que o Espírito Santo vai cuidar de mim. Mas tem pessoas que não tiveram essa segurança na infância. E para essas pessoas eu quero dizer, o seu pai é Deus. O seu pai terreno foi só uma forma do Senhor trazer você para a terra, mas seu verdadeiro pai é Deus. Então Deus é muito mais fiel. Amém? Deus é o seu pai. O Abba é muito mais fiel. E ele vai te ajudar nessa questão da confiança. Pede ao Espírito Santo, fala a verdade. Se eu não confio, não estou confiando no momento. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. E o Espírito Santo vai te ajudar, tá bom? Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Agora eu vou responder as perguntas. Deixa o like aí, filhos. Amém? Se inscrevam no canal, ative o sininho. Em nome de Jesus. E dias 20, 21, 22 de dezembro, teremos o evento aqui, Raio-X de Deus, aqui no Santuário do Espírito Santo. São quantos pedidos? Tanto que você quiser, tá? Porém, lembra da lei de troca com o Senhor. O dinheiro é o que no mundo espiritual? É energia. Se você tem um pedido muito impossível ao seu ver, que precisa de uma energia desse tanto, e você está investindo uma energia assim, a balança vai ficar desequilibrada. Entendeu? Então, no mundo espiritual, o dinheiro é energia. Então, se você tem um pedido que precisa de uma energia desse tamanho, você vai ter que semear uma energia proporcional a esse tamanho. Por exemplo, quando a gente estava buscando a capa de alguns homens de Deus, dons, o que nós fizemos? Nós ofertamos bastante, milhares. A gente estava com dinheiro uma vez que nós estávamos guardando durante muito tempo para dar entrada no carro. E o apóstolo queria muito um manto da cirurgia. E aí o Espírito Santo não me pediu, não. Eu que já conheço a lei espiritual, disse para ele, bem, vamos ofertar tudo. E ele, meu Deus, você tá doida, mulher?
Sim, você não quer a capa do profeta? Tudo. E aí a gente foi lá e ofertou. E a gente demorou mais 1 ano e pouco para comprar o carro. Ficou juntando, né, para comprar outro. Mas a gente recebeu a capa. E não só a capa, porque hoje o apóstolo, ainda Deus usa ele muito mais profundamente do que usava o profeta. Então o Senhor deu muito mais ainda para o apóstolo. Mas a energia que foi investida foi proporcional ao que a gente estava pedindo. Amém? Explica as leis sistêmicas. Olha, eu vou resumir para vocês. A lei da hierarquia, né? Isso a gente vê tanto em Deus, que é triuno, como em nós, que somos triunos também. E também como que eu vou falar? Não é estabelecimentos, não, né? Nos lugares, agora me fugiu a memória. Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é o que governa, é o juiz, é o que está sentado no trono. Deus Filho é quem executa a ordem do Pai, que senta ao lado do Pai. Mas ele também é Deus, mas também tem uma hierarquia. Espírito Santo é o poder da Trindade, é o Consolador, é a parte mais sensível, a parte mais emocional. É o que traz poder, é o que traz vida para nós. É o Espírito Santo. Não significa que um é maior do que o outro, tá? Todos são Deus, é um Deus. São uma só pessoa. Mas há uma hierarquia. Em nós, tem o espírito, a alma e o corpo. Então a gente tem que submeter a nossa alma e nosso corpo ao espírito. Porque senão há um desequilíbrio. Se você é controlado pela sua alma, pelas suas emoções, dá ruim. Se você é controlado pela sua carne, dá ruim. Mas você é controlado pelo seu espírito, dá bom, tá? Então há uma hierarquia também em nós. Porque quando a gente fere uma lei sistêmica, gera adoecimento, tá bom? A lei do pertencimento. Todos nós precisamos pertencer a algum lugar. Se você não se sente pertencido, nós somos seres humanos são seres sociais. Se você não se sente pertencido, você se sente abandonado, se sente sozinho, fica depressivo, fica triste, tá? Então, a lei do pertencimento. Por isso que nós criamos os Urralianos, a nossa família, tá? A família do sobrenatural. E a lei de troca. Se você só quer sugar Deus, isso não é justo, tá? Se você só quer sugar o seu cônjuge, não é justo. Isso traz um adoecimento para ele e para você. Se você só quer um amigo, você só quer venha a nós, logo essa amizade vai romper, porque vai gerar um adoecimento. Se essa pessoa for muito adoecida, às vezes ela vai ficar ali naquela posição. Ou se você é essa pessoa, né, que está aceitando ser sugado por alguém, só ser sugado, você está adoecido, está alimentando o adoecimento do outro. Então a gente precisa respeitar as leis sistêmicas da hierarquia, pertencimento e a lei de troca, tá bom? Mas eu vou fazer live mais pra frente falando especificamente sobre isso. Dicas de como tratar ou ativar os anjos de prosperidade. Existem outros anjos além de Jofiel, sim. Tem o Gadiel, o Zadkiel. Tem outros também, com outros nomes, os anjos pessoais. Eu tava fazendo um mapa ontem, e aí tem um anjo que chama, eu não sei se é o Roiel, ou se é o Ieialel, que é o significado do nome dele, é anjo da fortuna. O significado do nome. Então tem outros anjos. O arcanjo Gabriel também traz prosperidade. O arcanjo Rafael traz cura nas finanças. Então tem vários outros anjos, tá? Como tratar ou ativar os anjos de prosperidade? Trabalhando nas crenças e declarando a palavra. Por quê? Os anjos, eles cumprem duas coisas. A palavra que sai da boca de Deus diretamente lá do trono. Filho, faz isso, isso e aquilo. Ele vai lá e faz. E a palavra escrita, que é o que está na Bíblia, as promessas. Você declarar as promessas. Aí você vai falar assim, olha, a palavra de Deus diz, arcanjo Jofiel, que você é um espírito ministrador que está aqui para me servir, para servir os que eu herdar a salvação. Então, no nome de Jesus,
baseado na palavra, né, no versículo que fala, tal, que eu comerei o melhor dessa terra, que eu emprestaria as nações. Eu reivindico que você vai lá no nome de Jesus Cristo e traga essa provisão financeira X que eu preciso. Tem que ser específico. Pede-me o que tu queres. Específico. Preciso de tantos mil para resolver minha causa. E você vai declarando, dando comando a eles. E aí, finalizou, você vai agradecer. Gratidão, Senhor. Gratidão ao arcanjo que trabalhou e gratidão ao Espírito Santo que mandou o arcanjo. Tá bom? Eu vou responder perguntas só sobre prosperidade. Se a minha alma prosperar, significa que eu vou prosperar fisicamente? Com certeza. Com certeza. A alma é o reino das emoções. Tudo que acontece na sua vida é por causa das emoções. Então, se as emoções estão bem, estão curadas, isso vai reverberizar no seu corpo físico, tá bom? Então, a auto-hipnose ajuda a eliminar crenças? Não. Porque hipnose, você ignora o que está por trás. Então, é um atalho que a gente quer. A gente não quer mexer no problema. Nosso inconsciente não quer mexer no problema. Nosso inconsciente quer ficar bem. Então, quando a gente mexe no problema, traz dor. E aí ele não quer. Então, a hipnose é mascarar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma época que a gente fez eu fiz algumas sessões de hipnoterapia, que não é aquela hipnose de demonstração, que faz a pessoa ficar latindo, essas coisas, não tem nada a ver. É clínica mesmo, é de tratamento, tá? É reconhecido como uma terapia. Então, a hipnoterapia, eu fui, porque eu tava com dificuldade de emagrecer. Aí eu fui. E eu fui, acho que umas 3 vezes só, 4, e eu notei que aquilo tava me deixando com mais culpa do que estava me ajudando, porque não estava tratando a raiz, que era o desamor, não estava tratando. E aí teve um dia que eu fiquei prestando bem atenção às palavras que ele estava falando, sabe? E aquilo foi fazendo todo sentido para mim. E aí era tudo questão de cobrança, de culpa, como se eu estivesse comendo muito, que não era verdade, como se eu não estivesse comendo verdura, que não era verdade. Eu sempre cuidei da minha alimentação, sempre cuidei da minha saúde. Tanto é que eu fiz até um check-up esse ano, o médico falou que ficou assustado, porque não deu nada, tá? Estão ótimos os meus exames. Então, o problema não era a alimentação, não era nada, o problema eram as crenças que o Espírito Santo tá tratando, né? Agora, esse novo terapeuta é uma benção, tá me ajudando bastante. E eu tô vendo o resultado. Então, a hipnose é para mascarar o que tem no seu inconsciente de crença. Então, a hipnose não trata crença, tá? Como se faz aliança com um ser elevado desse? Olha, a aliança que você tem que ter é com Deus. Então, Deus que te dá acesso aos anjos. Mas só de você ser filho de Deus, você já tem acesso a eles. É só declarar a palavra. Não inventa a gente ficar fazendo aliança com o espírito, com anjo. Não existe isso. A aliança é só com Jesus, tá? Só com Jesus. Amém, filhos? Já posso orar? Eu quero fazer uma coisa aqui com vocês. Quero que vocês peguem azeite. E aí eu vou consagrar. Vou pedir ao Senhor para liberar um som de cura e vocês vão ungir a casa de vocês, tá bom? Ungir a carteira, ungir a sua cozinha, porque cozinha é simbólico, simboliza a prosperidade. Olha, a filha falando, ó, vão lá pegar o azeite pra gente consagrar e ungir nossas casas. Mãe, desde que meu avô faleceu, minha vida financeira travou. Nunca mais consegui trabalho. Procurei muito trabalho e nada. Mesmo sendo dizimista, já passou mais de 15 anos. Com certeza. É espírito familiar. O espírito que travava as finanças dele passou para você, para sua vida, tá? Então, não sei se você entrou lá na questão do ato profético, filha. Mas se tiver entrada, a gente vai fazer esse e o Senhor vai
quebrar, tá bom? Se você já fez um mapeamento espiritual, já se divorciou com ele no mundo espiritual, como que é? Qualquer coisa, manda lá no WhatsApp que eu respondo você, tá bom? Boa pergunta. Como gerar frequências vibracionais de prosperidade? É através da repetição? Não só da repetição. Assista vídeos que falam sobre isso. Um muito bom, que não tem como competir com ele, Bob Proctor. Ele já até faleceu. Bob Proctor fala muito bem sobre a frequência. Inclusive, no grupo das demonstradoras, eu passei a tarefinha da semana para assistirem o vídeo dele, que ele fala sobre isso, tá? Mas, basicamente, você substitui os seus pensamentos. Porque o seu sentimento é o que dá vida à sua realidade. E os seus pensamentos, que alimentam os seus sentimentos, suas emoções. Então, se você substitui o seu pensamento negativo pelo pensamento positivo, vai gerar sentimento positivo e vai influenciar positivamente na sua realidade. É basicamente isso, tá? Amém, filha. Glória a Deus. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Vocês já pegaram aí o azeite? Vou consagrar. Vocês vão ungir a casa de vocês. O Espírito Santo vai abrir as portas. No nome de Jesus. E entrem no voto, tá? Novamente eu falo. Se esse ministério foi bênção para você, alguma vez, você tá aqui, foi bênção. Então, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Envie sua oferta, seu voto e os pedidos de oração também, que nós vamos passar a virada do ano lá no monte, queimando seus pedidos, e também quem enviar a oferta acima de R$300 vai participar da mentoria, tá bom? De prosperidade. A oferta precisa ter o 33, tá bom? 133, 233, 333, tenha 3, profeticamente, que é o número da perfeição, amém? E novamente recapitulando, se aquilo que você quer precisa de uma energia gigantesca para que isso aconteça, ao seu voto deve ser proporcional àquele que você está pedindo, tá bom? Se a gente pega dinheiro emprestado e essa pessoa falece antes de receber, boa pergunta, filho. Tem que ver o que você combinou com essa pessoa, né? O que foi combinado? Porque tem duas respostas. Tem algumas dívidas, né? Juridicamente falando, tem algumas dívidas que quando a pessoa falece, ela se extingue. Mas tem algumas obrigações. Dívida se extingue, mas obrigações de impostos, tarifas, taxas, essas coisas, não extingue, né? Aí passa pros herdeiros, que tem que pagar. Então, na questão de receber, eu creio que siga esse mesmo princípio também. Então, vai da sua consciência, pergunta ao Espírito Santo. Se você entrega pros filhos, ou pro esposo, pro cônjuge, alguma coisa assim, ou se você pede perdão a Deus e não precisa, porque ele já faleceu mesmo, né? Mas tem que ver, cada caso é um caso. Quanto deveria dar para quebra de macumba? Pergunta ao Espírito Santo, tá? Eu não vou estipular valor para vocês. Como gerar na água e na luz? Todo conhecimento que eu trouxe aqui para vocês é o que vai ser base para gerar na água e na luz, porque se você tá ali falando que tá gerando água na luz, mas a sua crença não tá trabalhada, não vai resolver muita coisa, né? Então, seguir isso que eu falei pra vocês. Porque o ato profético com dinheiro, a gente pensa que, vou fazer um ato profético para receber 50 mil, no outro dia vai aparecer 50 mil na minha conta. Não. O mundo espiritual vai trabalhar para você conseguir alcançar aqueles 50 mil. Então, às vezes, o processo que você quer não vai ser como você quer. Vai acontecer de outra forma, da forma com que Deus quer. Tá bom? Mas é aí que vai entrar a nossa confiança em Deus. Tá bom, filho? Inclusive, filho, não sei se você é o Fábio lá do Ato Profético, que eu vou fazer até quinta-feira, tá bom? Em nome de Jesus, o Senhor vai me dar graça.
Tenho mais alguns mapas para fazer, acho que 12 mapas, e os atos proféticos. Antes de sexta-feira, antes de eu entrar aí no secreto com o Senhor, que foi meu propósito com Ele. Na apostila de atos proféticos indicais tem de prosperidade? Filho, eu acho que tem. Eu não tenho certeza. Pergunta a Pamela, que ela vai saber te responder, tá bom? Mas eu tenho quase certeza de que tem sim. Amém, filha. Ore aí para Deus me dar graça, porque cada mapa é pelo menos 2-3 horas para fazer. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu falei pro Senhor, Pai, você quer que eu entre no descanso, mas eu preciso terminar isso, porque senão eu não vou entrar no descanso nem na consagração, do jeito que o Senhor tá querendo, não. Eu vou ficar me cobrando, né? Amém? Filhos, já vou orar aqui. Pega aí os azeites de vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos teus filhos agora. Senhor, eu te peço que a tua unção de prosperidade, o teu favor para prosperar, possa se apegar às moléculas, Pai, deste azeite. Quem não tiver azeite pode ser água. Se apegar às moléculas desta água. Espírito Santo de Deus, libera sobre eles, Pai, o teu favor. Paizinho, ajuda os teus filhos a entenderem que eles têm autoridade sobre também para trabalhar com os anjos de prosperidade. Ajuda, Pai, eles a vencerem a barreira do imerecimento, do desamor. Arabaxeremandarabaxai, no nome de Jesus. Libera sobre eles, Pai, a tua prosperidade em alto nível. Pai, onde eles ungirem as vossas casas, que todo inimigo, todo diabo, todo espírito maligno de escassez, seja, Pai, por crença, seja hereditária, que saia da casa deles no nome de Jesus. Pai, eu consagro agora a carteira, consagro agora as contas, os cartões. Libera sobre eles um novo tempo, Pai. Prospera os teus filhos, no nome de Jesus. Paizinho, diga a eles o valor que o Senhor quer que eles ofertem, que eles plantem nesta terra. Diga a eles, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço, abre as portas financeiras para os teus filhos. No nome santo de Jesus Cristo. Pai, eu consagro este azeite, Pai. E libero sobre ele a tua unção de prosperidade, Pai. No nome de Jesus. Amém, filhos? Deus abençoe vocês. Os filhos que fazem parte lá do grupo dos soldados e o grupo dos intercessores. Eu vou pedir também para os ralianos, os filhinhos também participarem. Vou mandar para vocês um link lá da videochamada agora, tá? Que nós vamos fazer um ato profético de proteção, uma oração, intercessão pelo apóstolo, por mim, pelo ministério, e um ato profético de proteção, tá bom? Filhos, quem quer oração, nós temos o grupo de oração, lá onde a líder de intercessão, a pastora Clarice, ela tá lá toda semana, abre o grupo, ora por vocês, tá bom? Pode chamar lá no WhatsApp. Amém, filhos? Deus abençoe vocês. Amanhã, quarta profética, eu creio que vai ser mais cedo, porque hoje eu tive um compromisso e não consegui fazer mais cedo, mas vai ser mais cedo amanhã. Eu creio que vai ser umas 6h30, tá? 6h30, 7 horas, por aí. 6h30 a 7h30, eu vou avisar vocês lá no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração e eu vou mandar o link para vocês lá da chamada de vídeo.